Olá pessoal, meu nome é Albert Bacelar. Eu estou iniciando esse vídeo, esse canal aqui, depois de muitos pedidos, falar sobre a área de saúde, a área médica, tecnologia. Trabalho com tecnologia desde 2015, a parte de inteligência artificial mais precisamente desde 2017, e depois de alguns projetos já finalizados, algumas diversas ajudas já finalizadas, estou iniciando aqui essa discussão nesse canal. Hoje eu vou falar de uma forma muito mais abrangente, será o primeiro vídeo, e vamos tratar de diversos temas na área de tecnologia e saúde. Mas o objetivo mesmo que me fez criar esse canal foram as terapias digitais e os gêmeos digitais, né, o Digital Twins. Vai chegar um momento em que os médicos vão começar a prescrever terapias digitais, vão prescrever seus algoritmos de IA, seus aplicativos. Isso não é nada novo, de fato isso não é nada novo. Já tem liberação pela Food and Drugs Administration, a FDA, né, o FDA, nos Estados Unidos e na União Europeia também. Tá? Ele é considerado como uma terapia. Tá? E eu acho que isso vai chegar aqui para o Brasil, e eu acho que é um dever trazer isso para poder ficar da melhor forma para os nossos pacientes, para a gente, e que seja assertivo esse tratamento, e a gente saber também, né, quando, como, por que utilizar. Eu acho que isso talvez seja a melhor função. Mas, obviamente, que para isso a gente precisa conversar bastante sobre tecnologia. Hoje eu vejo muita gente que se diz especialista em A, mas na realidade são especialistas, nem sei se são especialistas, mas conhecedores das ferramentas de inteligência artificial, né, do ChatGPT. Todo mundo fala que é a primeira vez que surgiu, porque surgiu agora, é a melhor do mundo. Parece que todo dia surge uma melhor, né? Na realidade, a gente tem um padrão em que a gente pode discutir, se a gente souber utilizar a fundo cada ferramenta, e também até desenvolver e fazer uma análise crítica, que eu acho que é o mais importante. A gente vai trazer muita coisa para os nossos pacientes de forma muito mais assertiva, de forma muito mais agradável, trazendo um melhor panorama em relação à terapia, e obviamente melhor adesão terapêutica também. Tá? Esse mundo de tecnologia, ele não é novo, tá? Desde 1960, quando surgiu os primeiros algoritmos, os primeiros termos, e eles só vêm se desenvolvendo. O problema é que a IA, né, os algoritmos, surgiu num momento em que não se tinha internet. Né? E para ter IA, para ter machine learning, para ter deep learning, para ter qualquer discussão a respeito de inteligência artificial, a gente precisa ter dados. Tá? E não é dados estruturados, não, dados. A gente precisa ter dados. Né? E talvez isso só foi permitido quando a internet veio e trouxe aquela quantidade absurda de dados. Primeiro, a Web 1.0 lá atrás, né, que poucas pessoas tinham. Depois a Web 2.0, em que a gente ainda consegue ter uma certa participação nos dados. E a Web 3.0 que a gente está vivendo, né, já está acontecendo, e que a gente consegue compartilhar diversos tipos de dados o tempo todo. Tá? E esse canal aqui é para isso, tá? É para a gente ter essa discussão. Talvez o que eu vou colocar aqui talvez seja o vídeo de maior tempo falando sobre isso, porque a ideia é trazer de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais prática, todo o contexto de IA para vocês no dia a dia e tomar a decisão mais adequada. O processo de tomada de decisão, o processo de pesquisa na área de saúde, o processo de gestão na área de saúde. Eu coordeno algumas UTIs, coordeno algumas empresas, ajudei a montar diversas outras, então tem um pouco aí, pouco não, muito de empreendedorismo, processo de gestão, desde o ambiente hospitalar, o ambiente de clínica, até fora de ambiente de saúde também. A gente vai acabar querendo não discutir sobre isso, tá? E eu acho que chegou esse momento. Sou professor universitário também, tenho mais de 15 mil alunos formados em pelo menos 3 estados do Brasil. Alguns diversos projetos montados para empresas, tanto da área de saúde quanto da área de fora de saúde, inclusive área de direito, porque a IA, pessoal, como eu falei, ele depende de dados, ele não é o fim, ele é um meio. Tá? Quando eu era jovem,
e isso não faz tanto tempo. Quando eu era jovem, a gente falava que a datilografia era a profissão do futuro. Eu aprendi, né, mexendo na máquina de digitar. Não aprendi muito bem não, que eu ainda cato ainda com o dedo indicador, mas todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? Na realidade, não existe a profissão de datilógrafo, né, de digitador, né? Se tornou um meio. É a mesma coisa com a inteligência artificial. E minha função aqui é essa mesmo, tá? Trazer esse mundo, tá? Da SA, porque isso é meio. E vocês precisam, como pais, mães, familiares, como seres humanos, como médicos, como gestores, como professores, com filhos, enfim, em tudo a tecnologia ela pode estar presente, tá? Talvez para deixar a gente muito mais humano. E de fato é humano, porque se a gente deixar, se a gente permitir que aquilo que é para a máquina fazer, deixar para ela fazer, a gente vai sobrar mais tempo para a gente. Talvez a gente se desvirtuou em algum processo da história, ficar muito em cima do papel, aquela coisa muito mecanizada, muito robotizada, e eu acho que chegou o momento da gente facilitar. Seja com multi-agentes, seja criando agentes, criando próprios aplicativos, entendendo as ferramentas que estão, né, não ficar com aquela questão do FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Medo de ficar fora. Talvez o CID-12 até traga o FOMO como uma síndrome do medo de ficar fora. Não precisa, dá tempo para todo mundo, tá? Eu acho que tem uns cavaleiros do apocalipse que falam, meu Deus do céu, agora a nova ferramenta que vai mudar e tudo mais, e na realidade não é. Não é isso. É um processo que vem acontecendo, e se a gente facilitar o conhecimento, inclusive, ele pode vir de forma passiva. Você está ali vivendo e está acontecendo, tá? Vamos trazer aqui alguns conceitos, tá? Só para vocês entenderem sobre isso. Essa aula aqui, tá? Ela está sendo traduzida com IA, também vai ter um outro momento em que eu vou discutir essas ferramentas, não só essa, mas como diversas outras ferramentas, tá? Muitas delas de graça, essa aqui de tradução instantânea, né, de legenda instantânea, ela é de graça, e serve para muita coisa, ela não é 100% assertiva, mas pelo menos ali em torno de 85% a 90%, ela consegue trazer de forma adequada todo o contexto do que a gente está falando, tá? Então isso vai ficar para um outro momento, mas a gente vai discutir aqui sobre essas IAs, tá bom? E aqui, pessoal, vocês estão vendo falando sobre tecnologia, né? Aqui vocês estão vendo um pedaço aí da história do que aconteceu lá em 1895, quando surgiu o raio-x. Aqui está a mão da esposa dele, né, que está com um anel aí, quando é que surgiu o raio-x, e diversas outras ferramentas, né, como o eletrocardiograma, quando surgiu também, o estetoscópio e diversas outras ferramentas. O que aconteceu na história foi o seguinte, muitos médicos ficaram com medo. Vamos perder o emprego, vai acontecer uma destruição da medicina como carreira e tudo mais. Só que quando surgiu o estetoscópio, quando surgiu o eletrocardiograma, quando surgiu o raio-x, a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu no decorrer da história. A profissão ela foi se modificando muito e facilitou muito a nossa vida. Né? Facilitou muito a nossa vida e também a vida dos pacientes. Também melhorou muito mais o prognóstico, a consciência prognóstica, a terapia, né? A discussão com os nossos pacientes melhoraram bastante, apesar de ter mais uma vez os cavaleiros do apocalipse querendo discutir diversas coisas, como na realidade não tinha nada disso pela história, tá? Eu sei que tem muito daquele papel, e eu falei agora há pouco, em que a IA, as ferramentas digitais, a tecnologia, vai permitir que a gente seja mais humano, né? Mas porque todo mundo fica ali no celular e tudo mais. Na verdade, assim, pessoal, quando a gente vai para a história, né, tá aqui numa estação de trem, né, aliás, num trem, em 1956, na Filadélfia, todo mundo aí lendo o jornal, ninguém está interagindo, vocês não estão vendo nenhuma interação, né? Aqui também, em 1958, todo mundo lendo o jornal também, e vocês se veem muito como o pessoal que fica hoje no celular, né, sem conversar. Mais uma vez, eu sei que era a tecnologia da época, entre aspas, tecnologia, né, até porque isso de fato não vamos colocar como tecnologia, mas para a época não chega a ser no período de Lutero, mas
foi bastante tempo depois, mas era o que a gente tinha de processo de informação na época, tá? E as pessoas consumiam informação e até hoje consomem bastante informação, tá? Mas esses lugares, eles são antissociais por natureza. Tá aqui um bar, tá? O Holland Island Bar, em 1948, tá? Todo mundo aí lendo jornal também, os meios de informação, e hoje a gente a gente usa o celular como meio de informação, né? O próprio Instagram, eu sei que tem muita gente que fofoca, é informação para muita gente, vê a vida dos outros, é informação para muita gente, mas querendo ou não, é informação. O jornal falava muito disso na época, né? Então, só para poder pontuar aí. Não, mas são lugares em que lugares fechados. Há um parque também, né? Muito tempo atrás, as pessoas lendo jornais no parque, tá? Isso era um fato comum, tá? Então, assim, pessoal, o problema não é a tecnologia, tá? É como a gente faz, que papel que a gente coloca ela para a vida da gente, tá? Se a gente começa a colocar uma vida de papel de facilitadora de todo esse processo, seja de como médico, como filho, como pai, como cônjuge, enfim, vai permitir que a gente tenha mais tempo, né, para que nós sermos humanos, para a gente viver. Agora, tem que saber fazer bom uso da ferramenta, e só que para fazer bom uso, a gente tem que ter uma análise crítica sobre o uso da ferramenta e sobre o que ela traz para a gente. Tá? Até uma pergunta de um aluno uma vez, né? Era justamente isso, sobre a robotização e tudo mais, mas na realidade é o seguinte: se eu vou permitir um robô que faça meus processos de robô, quantas vezes a gente não faz processo robotizado durante o dia? É só a gente falar, a gente tem que escrever no computador. Isso já é possível, eu falar e ele transcrever, né, com alguns pontos de comando, né, eu consigo fazer alguns gatilhos de algumas palavras bem, assim, esdrúxulas, né, que normalmente a gente não fala, que a gente utiliza como gatilho, ele inicia a gravação. A gente fala de novo essa mesma palavra e ela interrompe a gravação. Pode fazer isso para um prontuário médico, por exemplo, tá? E cada vez mais a gente tem alguns transcritores trazendo essas transcrições de forma muito mais assertiva, tá? E só o tempo mesmo para a gente poder ter uma ferramenta muito mais adequada e muitas vezes de graça, tá? Como essa de transcrição que vocês estão vendo aqui, tá? Que é do PowerPoint, ela transcreve a fala, né? Ela legenda o que eu estou falando em tempo real. Mas para poder trazer para vocês, para poder explicar, eu gostaria de colocar aqui como é que a IA ela pensa. E assim, pessoal, como é que a IA pensa, tá? Se vocês conseguirem assumir, entender todo esse processo, não vai ser somente nesse vídeo de hoje, tá? Mas se vocês entenderem todo o contexto da IA, vocês vão ver que vocês com qualquer ferramenta, vocês vão conseguir ter uma comunicação assertiva, independente de que empresa, de quem foi que criou e por aí vai. O processo de entendimento, tá, da inteligência artificial, ela é o mesmo que acontece com o neurônio. É o mesmo processo que acontece com o neurônio. Tá? Para o processo de neurônio, a gente tem que ter uma informação, né, um estado pré-sináptico, ele faz uma condução em toda a célula, tá? Tanto atividade elétrica quanto atividade neuroquímica, tá? Com neurotransmissores, e depois tem a saída de outros neurotransmissores, dependendo do tipo de informação que a gente quer ter. Excitatório, inibitório e por aí vai. Quando a gente vai para a inteligência artificial, e esse nome, inteligência artificial, ele não é o melhor nome, tá? Talvez o certo seria co-inteligência. Co-inteligência, tá? Por quê? A inteligência artificial, ela é uma prótese. É uma prótese, né, em que pudesse a gente adiantar algumas coisas, tá? Porque é o seguinte, bora lá. Se eu perguntar para vocês, a calculadora, ela é inteligente? Uma calculadora é inteligente? Bora lá. Se eu pedir uma calculadora para subir uma árvore, se eu pedir uma calculadora para escrever um slide no PowerPoint, vai ser uma coisa, ela não vai saber fazer. Mas, se eu pedir para ela multiplicar 5.848.324,38 e vezes 58.888,33, ela vai fazer de forma quase que instantânea, tá?
mas ela foi treinada para aquilo. Ela não é inteligente no contexto geral. Ela é mais rápida no processamento de dados. Então, na realidade, todos esses algoritmos que a gente está vendo, eles são mais rápidos no processamento de dados. O ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Grok, todas as ferramentas, elas, às vezes, peça um sudoku. Tem até um artigo que eu vou discutir em outra ferramenta, a gente também vai utilizar esse canal aqui para discutir artigos, tá? Peça eles para resolverem sudokus, aqueles que ficam aquelas pontuações de números e tudo mais. Ou então, uma palavra cruzada. Eles vão receber muito trabalho, tá? Dos algoritmos, existem diversos algoritmos para diversas funções. Ainda hoje a gente não consegue processar eles todos ao mesmo tempo com uma boa capacidade de memória, tá? Talvez com a AGI, a inteligência artificial geral, né, que é bem próxima do ser humano, ainda não existe essa capacidade, tá? Não existe, aliás, o algoritmo construído para isso. A gente precisaria de muita informação. Existem muitas ferramentas, até vezes até menores do que o ChatGPT, do que o Gemini, do que o Claude, e que traz aquilo que a gente quer para poder resolver Sudoku, por exemplo. Para resolver uma palavra cruzada, por exemplo. Muito menor. 10 vezes menor, tá? E na realidade resolve muito melhor. Então, não é inteligência o nome, tá? É co-inteligência, né? Ou para-inteligência. Mas essa discussão vou deixar para outro momento. Fiz um texto há muito tempo atrás sobre IA, tá? Na área de saúde, que o pessoal fala é health, é saúde. É tudo saúde, pessoal, é a mesma coisa, tá? É tudo saúde, é tudo saúde. Assim como é co-inteligência. Então, essa questão de inteligência artificial não tem nada de artificial e também não tem nada de inteligência, né? Então, mas aí vamos deixar esse conceito para um outro momento, tá? Vamos ver aqui como é que a gente se comunica, tá? Então aqui, pessoal, tem diversos algoritmos, tá? Às vezes a gente tem que ter informação e diante de um banco de dados da nossa cabeça, da memória da nossa cabeça, a gente toma uma decisão. Às vezes a decisão ela tem que ser rápida e executiva, às vezes ela tem que ser reflexiva. Eu tenho que parar para refletir durante um tempo. E dependendo do background, dependendo da memória, da vivência de cada um, ela vai variar mesmo de uma pessoa para outra. Isso é natural, né? Para a IA, isso também é natural, tá? Para a IA, isso também tem que ocorrer de forma natural, mas com algoritmos, tá? A gente não, mais uma vez, a gente não tem algoritmo para tudo ainda. São cálculos matemáticos. Agora, o que a gente precisa é banco de dados para fornecer memória. Agora o seguinte, por exemplo, como é que a gente ensinaria, né, um programa de IA o que é um gato? Você chegaria e daria uma foto de um gato para ele e falar assim, ó, o gato é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, popular como animal de estimação, ocupando o topo da cadeia alimentar, predador natural de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos. Como é que a gente ensinaria uma criança o que é um gato? O gato é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, muito popular como animal de estimação. As duas formas, tá? Tanto para a IA quanto para uma criança, eles têm que acontecer do mesmo jeito, tá? A IA, aí que vem a questão da co-inteligência, como memória, como fornecedora de todo esse background, tá? É o mesmo processo de informação. Eu não fico falando dessa forma para uma criança. Como é que eu ensino uma criança o que é um gato? Eu mostro vários gatos para ele, eu chamo aqui o gato, ó o miau, ó o gato, ó o gato, ó o gato. Não, isso aqui não é gato, isso aqui é cachorro. Não, isso aqui não é gato, isso aqui é um rato. Ó o gato, ó o gato, e por aí vai. Quando tiver uma informação grande que ele consegue pegar o que é um gato, mesmo que ele não consiga dizer o que é um gato, mas ele consegue ao ver o que é um gato, tá? Então, é a mesma coisa da memória. E eu volto a falar de novo. IA precisa de banco de dados, de informação, tá? Ele precisa de informação. Sem esse processo de informação, não acontece a inteligência artificial ou co-inteligência, tá? Existem diversos tipos de aprendizado, tá? O visual, o auditivo, para leitura escrita, o sinestésico.
Cada um deles tem um tipo de algoritmos criados, né, que a gente vê aí passando na televisão, no próprio YouTube, em diversos canais, e um monte de gente falando, né? O sinestésico, nós temos diversos robôs, leitura escrita, o próprio ChatGPT, o auditivo na transcrição, tradução, né, de áudio, o visual, reconhecimento de uma imagem, a gente consegue fazer isso, tá? Agora sim, eu preciso do dado. Esse dado, quando ele tem uma depuração, ele é transformado em informação. Quando eu começo a fazer a conexão entre uma informação que eu aprendi e outra informação, eu traduzo em conhecimento. Quando eu consigo disparar, né, novos eventos e diante de múltiplas informações, eu consigo fazer conexões automáticas com outras ferramentas, eu vou trazer a ideia, o conceito de ideia, né, ideação, tá? Quando eu falar em Design Thinking, eu vou falar muito sobre ideação, tá? E quando a gente começar a surgir conexões bem distantes, porque por exemplo, o velamento de um paciente que acabou de falecer, uma pessoa que acabou de falecer, ele demora 24 horas, tem que ser velado, porque no passado, né, tinha o processo de catatonia, em que as pessoas ficavam tão rígidas que parece que estavam mortas. E o processo de catatonia, ele demora em até 24 horas para poder reverter, e quando a pessoa fica catatônica, não chega circulação, não chega sangue de forma adequada na periferia, por isso que as pessoas parecem que acabaram falecendo, tá? Quando na realidade não é, né? Então, a gente faz essa conexão. Isso aí é o processo de sabedoria, tá, pessoal? E é possível. Quando a gente sabe se comunicar com IA, quando a gente ensina uma criança, é o mesmo processo. Ele também consegue gerar. E como é que a gente gerou tanto dado assim para a internet? Estava no Web 1.0, depois o Web 2.0, o Web 3.0, que hoje a gente tem os nossos próprios canais, né? Hoje a gente tem uma transcrição de áudio, de vídeo, então ele consegue entender as imagens, consegue entender os vídeos e consegue gerar bancos de dados, buscas na internet, né? As indexações ao Google, enquanto consegue indexar uma informação ao Google, ele consegue virar um banco de dados. E obviamente todos esses captchas, né? Aqui está a faixa de pedestre, aqui está os semáforos, coloca aqui se você não é robô, passe o mouse, leve a imagem para determinado lugar. Tudo isso eram informações que a gente estava tendo, tá? Hoje a gente tem uma quantidade de informação absurdamente grande, não tem como a gente ficar ali o tempo todo, né? Focado naquele assunto ou diversos assuntos. Imagine a área médica, a área de saúde, né? É absurdamente grande o banco de dados. Só aqui para vocês verem, no PubMed, há um tempo atrás, tá? Se eu pegar aqui nos últimos 12 meses, tinham 182 resultados sobre corticoide e sepsis. Dá 15 artigos por mês. Imagina eu ler isso aqui, 15 artigos por mês. Só disso, só virar um especialista disso. É difícil, é complicado, e hoje a gente tem diversas ferramentas, inclusive, para poder ensinar o que a gente quer. A gente pegar de forma muito mais rápida e dinâmica tudo aquilo que a gente quer. Então, toda essa quantidade absurda de informação, a gente tem o nome, né, o grande dados, né, o Big Data. Né, esse Big Data, o Big Data, é essa grande quantidade absurda de informação. E é uma quantidade que a gente não consegue lidar. A gente não consegue lidar. Tá? A gente consegue até pensar em muitas informações, mas nós temos um limite. Né? Existe já um termo, já infoxication, né? A quantidade de informação que a gente não consegue absorver de forma adequada, gera muita ansiedade, processos depressivos e por aí vai. Tá? Para isso a gente tem a IA, dependendo do que eu quero com aquele dado, com aquela informação, né, eu consigo ter um processo de decisão, e é isso que é importante para a área médica, ter o processo de decisão em cima de informação. Né? Hoje, com a IA, que para quem acha que a IA vai substituir e tudo mais, né, uma coisa é você falar assim, o paciente está com uma tosse. Então, o paciente está com uma tosse,
paciente está com a tosse. O paciente está com a tosse. Imagine que são entonações diferentes, tá? Ah, mas a IA já consegue perceber sensações. Consegue. Mas dependendo da cultura e de onde que esteja, da face que a pessoa faz, são coisas completamente diferentes, tá? E a gente tem que... O ser humano, ele consegue traduzir isso de forma melhor que a IA não consegue, tá? Na área de saúde, aquelas especialidades em que tem tudo muito tempo real, né? O intensivista, o emergencista, o anestesista, muitas vezes o cirurgião no local cirúrgico, né? No sítio cirúrgico, no centro cirúrgico, talvez o próprio cardiologista num paciente mais grave tem que tomar processo de decisão mais rápido, né? E são especialidades que lidam muito melhor com o processo de decisão. Ele já sabe, tem uma análise crítica muito mais assertiva relacionada ao processo de decisão, tá? Natural. E também ao processo relacionado a toda IA que a gente está vivendo hoje, tá? Não é só o ChatGPT, pessoal, não é só o ChatGPT, tá? A gente vai ter um momento em que eu vou mostrar como é que eu consigo conversar com qualquer IA. Ah, eu tenho uma assinatura de não sei o que, eu tenho uma outra assinatura, não interessa. Tá? A gente precisa ter alguns backgrounds, não vou colocar aqui, a gente vai ter um outro momento para isso, tá? Só para isso, em que a gente vai saber comunicar, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é como ocorreu o processo de... como é que ocorre o processo de aprendizado de uma IA, tá? Com algoritmos. Eu vou enchendo ele de informação, vou dando um peso para ele, né? A gente pensa muito em probabilidades, né? Por exemplo, existe um trecho de vários algoritmos de IA em que tem, por exemplo, o softmax, em que no final ali eu dou diversas probabilidades e ele vai me dar o resultado que tem maior probabilidade. Só que o bom da IA é que ele fala assim, ó, no processo de treinamento, por exemplo, um gato, vou usar aqui o exemplo do gato de novo. Ele vai falar assim, ó, esse daqui tem 50% de chance de ser um gato, esse aqui tem 98%, esse aqui tem 96%, esse aqui tem 88,4% de chance de ser um gato. Tudo isso é processo de algoritmo, tá? São conexões. A gente dá pesos diferentes, tá? E como eu pontuei, 98%, 88%, quando ele dá 100%, é alguma coisa talvez tão, como eu posso colocar, tão natural, né? Tão assertiva, tão certa, né? Que um status quo tão absoluto, esse é o termo que eu queria colocar, tão absoluto que ele vai botar 100%. Ou então, quem falar que sua IA, né, seu algoritmo, ele tem 100% de chance de previsão, ele está mentindo ou ele não sabe o que está fazendo. Só tem essas duas possibilidades. Não existe uma IA 100% assertiva. Não existe. Não existe. Tá? A IA, ela erra, assim como o ser humano também erra. Nosso processo de decisão, a nossa tomada de decisão. Não existe todo mundo 100% o tempo todo, a não ser a esposa de vocês. Mas não existe uma IA 100% o tempo todo, tá? Senão alguém está mentindo ou alguém errou, tá? Por exemplo, vou colocar aqui uma imagem aqui para vocês, tá? O que vocês estão vendo aí? Aliás, vamos fazer esse exercício. Que cor que vocês estão vendo aí, né? Eu vou dar o zoom. Que cor que vocês estão enxergando? Eu estou enxergando vermelho. Vou aumentar mais ainda. Continua no caso do vermelho, né? Continua ainda no caso do vermelho, mas estou enxergando um vermelho bem diferente, né? Vou aumentar um pouco mais esse zoom aqui, ainda consigo ali um pouco mais, um tom avermelhado, mas ainda é o vermelho, mas está sumindo. Vou colocar o zoom aqui todo, tá? E vou deixar ele bem maior para vocês verem, tá? E aí, que cor que vocês estão vendo? Cadê o vermelho? Quando a gente se pergunta assim que aquelas notícias, a IA consegue ver muito melhor do que o médico, na mamografia consegue ver um câncer de mama de forma muito mais precoce, porque ela consegue definir muita coisa, às vezes um mínimo detalhe, mas só é possível com excesso de informação. Que o ser humano tem um limite. A IA, se você tiver um sistema computacional muito grande, isso é possível,
tá? Eu programo Python já desde 2015, né? É uma linguagem de programação, é uma linguagem de programação fácil, tá? É muito baseado no inglês. E a gente consegue ver, né? Na hora que a gente faz esses algoritmos, tá? Ele dá lá 90% de chance, 98% de assertividade. Quando eu falar muito da parte de pesquisa, e quem sabe muito de pesquisa e que está vendo esse vídeo agora, quando a gente fala de F1 score, de falso positivo, falso negativo, né? Assertividade, né? Tudo isso é relacionado à estatística, e a IA ela consegue calcular com alguns tipos de algoritmos para determinados tipos de atividades, a gente consegue estabelecer essas margens de erro, tá? Não existe tudo 100%, não existe tudo 100%, tá? Então você falou de um monte de coisas sobre estatística, então IA é estatística. A estatística está dentro da IA, da ciência de dados, tá? Mas o bom desses dados, desse estudo sobre inteligência artificial, que ele vai pegar o seu modelo estatístico e vai transplantar para outras, né, para a gente poder ter informação sobre outras, né, como se eu pegasse esse banco de dados, fizesse um algoritmo, fizesse um cálculo matemático, eu tivesse uma fórmula matemática que eu conseguisse achar isso, tá? Esse ponto de informação, e eu consigo aplicar para outros bancos de dados, tá? Isso que é assertividade, isso que é algoritmo, né, que a gente consegue. Essa transcrição, essa tradução, né, esse transplante. Eu não utilizo somente aquele banco de dados que foi utilizado no processo estatístico, mas é como se ele criasse uma nova função matemática. Então você está me dizendo que tudo tem fórmula? De certa forma, sim, tem fórmula, tá? O problema é que às vezes as fórmulas elas são tão complexas que a gente não consegue imaginar. Ela tem diversas dimensões. Eu consigo ver um objeto em uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, largura, profundidade e altura. Mas quando a gente fala 4 dimensões, o cérebro humano já começa a dar uma travada. Poxa, imagina um objeto em 4 dimensões. A quarta dimensão pode ser o tempo, né? Largura, altura e profundidade no decorrer do tempo. Algumas pessoas conseguem, agora 5 dimensões para cima, 30 dimensões, 50 dimensões, não dá. O cérebro humano não dá. E às vezes a fórmula matemática ele envolve isso, que a gente não percebe, mas o computador ele acaba percebendo, tá? Talvez não exista ainda fórmulas matemáticas, algoritmos, né? Conjunto de algoritmos ainda adequados para diversos tipos de cálculos, e é bem provável que não exista, mas com o tempo vai cada vez desenvolvendo novas fórmulas, novos meios, melhor dizendo. Talvez com a computação quântica, né, com cálculos muito mais rápidos do que os atuais, é possível que seja feito, tá? Mas lembrando, mais uma vez para vocês, que não existe nada 100%. Por exemplo, essa foto aqui, o que vocês estão vendo aí nessa foto? Né? É um tigre, um cachorro, né? A IA vai dizer que é um tigre. E aqui, com essa simples foto aqui, eu posso dizer para vocês que vocês começam a entender como é que vocês devem se comunicar com qualquer IA. Vocês têm que dar um contexto, tá? Contexto. Assim como para uma criança de 6 anos, 7 anos, que está aprendendo as coisas, a gente tem que dar um contexto para ela, né? Quando a gente fala manga, manga pode ser uma fruta. Manga pode ser a manga de uma camisa. A manga, ali na região de Minas Gerais, no sul da Bahia, no norte ali de São Paulo, algumas regiões de Goiás, Mato Grosso, manga é pasto. Manga é pasto. A palavra doutor, por exemplo, que é muito encunhado para advogados e médicos, né? Essa alcunha, né, esse nome, ele vem diferente do doutor de doutorado. É a mesma coisa. Você fala assim, só tem do doutor quem é doutorado. Na realidade, são coisas diferentes. É a mesma coisa que você falar. Eu quero chupar uma manga e você dá a manga, que é o pasto, para essa pessoa, né, comer. Que merece. Né? Porque são coisas diferentes, apesar de usar o mesmo nome. O português tem dessas coisas. Então, pessoal, a gente tem que dar o contexto.
tá? Se eu der um contexto que é um cachorro atrás de uma grade que está fazendo sombra para um IA, ele vai entender nesse contexto, ele vai melhorar a probabilidade disso ser um cachorro, tá? E às vezes, dependendo da qualificação da IA, obviamente que ele vai continuar dizendo que é um tigre, obviamente. Mas na realidade, o nosso animalzinho ele só está pintado, tá? Então, para isso daqui, a gente tem que saber muito onde é que a gente quer chegar, porque se a gente não souber onde é que a gente quer chegar, qualquer caminho serve, tá? Eu falei que para a IA, para criar uma IA, a gente precisa ter um banco de dados, né? Precisa ter uma informação. Às vezes a gente não tem, mas eu vou mostrar para vocês depois aonde é que a gente busca o banco de dados que a gente pode trabalhar. Eu quero criar minha própria IA, eu quero criar meu próprio agente de IA, eu quero criar multi-agentes de IA. Onde é que eu acho esse banco de dados? A gente vai ter esse momento. A gente vai ter esse momento, tá? Inclusive, diversos bancos de dados da área de saúde, área médica, área de UTI, área de cardiologia, né? Por exemplo, o Mimic 3, o Mimic 4 agora, né? Tem um grande número de dados de sepse, tá? É possível, tá? É possível. Agora, puxando esse gancho aqui de Lewis Carroll, né? De Alice no País das Maravilhas, além de ter um background, de ter uma memória, de ter uma quantidade grande de informação, e a gente poder trabalhar nessa informação, do que a gente quer, estabelecer o contexto dessa informação, eu preciso ter um problema, ou seja, eu preciso saber o que é que eu preciso resolver. IA, algoritmo de IA, não existe sem os dados, o contexto e o meu problema. Ponto. Com isso daqui, vocês conseguem estabelecer qualquer comunicação, tá? A gente vai desenrolar isso muito mais com o tempo, tá? Em outros momentos, tá? Até para poder chegar aí na engenharia de prompt, né? Tão reconhecida engenharia de prompt. Talvez a engenharia de prompt seja o que a datilografia era na década de 90, né? A engenharia de prompt hoje, saber se comunicar, saber usar o bom português, né? Saber fazer uma redação. Olha aí, ó, eu achava que redação não servia para nada, né? Cálculo de matrizes, na época que a gente aprendia matemática, né? Lá atrás, não servia para nada. Tudo isso é IA. Tudo isso é IA. E a gente precisa disso para poder lidar muito bem com a IA, né? No dia de hoje. E assim, por que é importante, né, todo esse contexto da IA? Trabalhando dessa forma, sabendo se comunicar com qualquer ferramenta, vai reduzir as alucinações. Temos diversos artigos hoje falando sobre as alucinações de IA, tá? Eu também vou trazer em momentos específicos por que ela alucina, inclusive. Assim como a gente alucina também, a gente tem estafa mental, né? O ser humano tem estafa mental, o ser humano alucina, seja em sonhos, às vezes o ChatGPT só está sonhando ali, né? Ele está alucinando, a gente precisa corrigir. Tem diversos artigos já, muitos artigos, talvez mais artigos de alucinação do que de construção de novos algoritmos, tá? Sobre esse processo da comunicação. Existem diversas formas também de a gente fazer isso para a IA reduzir essa alucinação, tá? Queria falar um pouquinho aqui sobre ética e IA, e vou já voltar um pouquinho o gancho aqui, mas é um tema que é super importante, tá, pessoal? Tem muita coisa que eu vou acabar limitando vocês aqui, assim como a gente tem que colocar para IA, a gente chama de guardrail. Guardrail, aqueles que a gente tem na estrada, né, algumas vias, é a mesma coisa que a gente fala também para a área de tecnologia, guardrail. Né, são limites que a gente tem que colocar para que ele não ultrapassa. E a forma como é que a gente tem que se comunicar. Muita atenção também com privacidade. A gente tem que cumprir algumas legislações de onde é que a gente está. No Brasil é LGPD, nós temos o HIPAA Compliance na Europa, temos o ISO, temos diversas outras, tá? Regulamentações, e a gente tem que cumprir, tá? E quando a gente cria uma IA que a gente quer passar para o mundo todo, a gente tem que ter alguns cumprimentos, né? Como não guardar dados sensíveis, a gente não pode dar dados sensíveis, nome de nossos pacientes para dentro do ChatGPT, porque está tudo armazenado ali, tá? Mas a gente também vai ter um bloco ali de IA, e o bom de IA é que a gente tem muitas oportunidades. Agora, essas oportunidades a gente precisa também estabelecer alguns limites que a gente tem que seguir diante disso. Tá?
tá? Sempre a gente vai ter algumas revisões de respostas, porque se a gente não estabelecer, tá? Além das alucinações, a gente não estabelecer alguns limites para essa IA, algum contexto, além dele alucinar, ele pode ser extremamente preconceituoso, como temos também diversas ferramentas já colocadas para isso. Aqui vocês têm um caso aí, né? Case falando sobre aquela disneylização de algumas imagens e que a IA deixaram a IA tomar certas decisões, né? E acabou sendo preconceituoso. Lembrando que por que ela é preconceituosa? Porque depende do banco de dados que ela tá buscando. Por isso que o tratamento do banco de dados ele é importante. Banco de dados, né, o dado, transformar esse dado em informação em conhecimento. Para depois ideia, sabedoria. Lembra lá da matriz Dix que eu coloquei há alguns minutos aqui atrás, tá? Então, isso sim, a ciência de dados, a engenharia de dados, ela é fundamental para isso. Porque senão ela pode ser extremamente preconceituosa. Quem se lembra aí no chat GPT-3, né, para o 4, ele estava ficando muito preguiçoso. Muito preguiçoso. E por que ele estava ficando muito preguiçoso? Porque o ChatGPT ele reconhecia que o brasileiro era preguiçoso. Ele passou esse tempo tendo esse tipo de interpretação. Ele dava a resposta mais fácil, né? Aquele jeitinho. Então, dependendo da forma como é que a gente conversava com ele dava a informação que a gente queria já de primeira. Mas, mais uma vez, eu preciso de a informação anterior, o dado tratado, eu preciso do contexto e preciso do meu problema. Todas essas linhas de comunicação. Que quando a gente faz uma redação, quando a gente fez uma redação para o vestibular lá atrás, quando a gente fazia uma prova, né, a gente precisava de tudo isso, né? O nosso banco de dados, o nosso dado, informação levada para conhecimento, o nosso contexto e qual era o nosso problema que estava ali na prova que a gente tinha que resolver. Então, para tudo. Aliás, para tudo. Não é somente para IA, tá? Mas para tudo, tá? Falando um pouquinho aqui sobre as utilidades, né, da IA no dia de hoje. Eu sei que tem muita coisa na cabeça de vocês, mas temos algumas coisas que eu queria trazer aqui. Por exemplo, monitorar pacientes e drogas em tempo real. Já existe diversos dispositivos em que o paciente ingere algumas cápsulas. A filmagem, ela não tem nada de IA, ela é mais a partir de tecnologia, tá? Em que filma todo o trato gastrointestinal do paciente. Mas também temos algumas cápsulas com invólucros de medicação que consegue ver o tempo, né, e liberar de forma prolongada a determinadas medicações. Muitas delas em estudos, mas elas existem, tá? É possível, certo? Às vezes também para poder monitorizar o sono do paciente, melhorar a velocidade e a acurácia diagnóstica. Imagine aí um ultrassom, uma mamografia, às vezes um pequeno, discreto, mínimo detalhe que talvez o olho humano não perceba, mas a imagem, se tiver com alta qualidade, ela consegue ter uma percepção ali milimétrica ou nanométrica de alguma ativação de algum processo mitótico que vai acontecer ou está acontecendo ali. A interação com o PEP, obviamente que a gente tem diversas limitações de API, às vezes até custo com API, com diversos prontuários médicos hoje não existem somente no Brasil, mas no mundo, tá? A cirurgia robótica, né? Mas a cirurgia robótica hoje é totalmente dependente do ser humano, tem muito mais vinculado com a tecnologia, mas dependendo da forma como ela está conectada, ela pode estar ensinando um algoritmo por trás, como já tem diversas pesquisas acontecendo no mundo, mais nos Estados Unidos e na China, em que ele aprende o que o cirurgião está fazendo, né, as decisões que o cirurgião está tomando, para poder alimentar, né, fornecer informação, dado e conhecimento para esse banco de dados já tratado, tá? E obviamente também para predição de doenças também, tá? E também algumas drogas, né, que a gente consegue estabelecer, que eu acho que eu vou falar já para vocês, tá? Imagens, gestão, diagnóstico médico e por aí vai, diversas dessas informações, tá? Também posso trazer uma estimativa de tempo num paciente internado. Por exemplo, eu tenho o histórico de um paciente que ficou internado com dados captados ali no prontuário, os dados vitais do monitor, se o paciente passou por alguma unidade em que exige a monitorização, e ele trazer tudo isso de informação, tá? Desde o histórico antigo de um paciente,
com contexto interno dentro do hospital do paciente, eu consigo comparar com outros pacientes que passaram. Mais uma vez, eu preciso de mais um grande banco de dados para isso, tá? Para poder fazer essa predição, tá? Por isso que hoje a gente fala muito que dado é o novo petróleo, tá? Então a informação, depois que ela é estruturada, depois que ela é colocada à prova, ela é validada, ela tem diversas funções, tá? Então se eu tiver o histórico desse paciente, vai chegar um momento que eu consigo dizer, ó, a probabilidade desse paciente aqui, se eu não tiver nenhuma intercorrência no meio do caminho, é de ficar 7 dias. Eu consigo estabelecer muito melhor para esse paciente. Eu consigo estabelecer um histórico muito melhor, até dar E medicação também, ó, esse paciente funcionou mais com determinada medicação do que com esse outro. Obviamente que eu vou depender de estudos genéticos. Tem um estudo da farmacologia, né, que é a farmacogenética, e que eu consigo saber se alguns pacientes se dão melhor com determinadas doses de medicamento. Por exemplo, um paciente A, ele se dá melhor com 33 miligramas de determinada medicação, e outro paciente ele precisa de 130 miligramas dessa mesma medicação para fazer o mesmo efeito que fez o outro. É isso que a gente está vivendo. Não é nada de futuro, tá? Isso é o que a gente está vivendo agora. Tá? Muito mais com pesquisa, muita interação e muita validação desses bancos de dados. Tá? Alguns sinais de deterioração clínica eu vou mostrar já já para vocês, tá? E obviamente a probabilidade de reinternação precoce, a probabilidade que esse paciente tem de voltar aí para o hospital, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o Sepsis Watch, tá? Com relógio de sepsis. Não vou ficar me atentando aqui nessas ferramentas, pessoal, tá aí o QR Code para quem quiser buscar na internet, tá? E o artigo também, em que foram validados vários médicos, em que a gente consegue ver uma predição de sepsis em diversos pacientes, tá? Ele consegue estabelecer, detectar os sintomas diversas horas antes. Imagine, o paciente já está... Eu sei que o paciente vai precisar de uma vaga na emergência, da emergência para UTI e por aí vai. Eu consigo já deixar prontidão na farmácia aquele antibiótico, aquela medicação, aquele soro, enfim, o paciente que às vezes tem um abscesso hepático, deixa eu ler a equipe de cirurgia de sobreaviso, já porque, ou seja, vai reduzir muito o tempo desse paciente de um ponto a outro, né, de todo o cuidado desse paciente. Nós temos diversas outros trabalhos. Aqui, por exemplo, tem sobre predição de mortalidade na sepse, os achados de ecocardiograma, que são comuns na sepse, o desenvolvimento de coagulopatia, tudo aí vindo do MIMIC-3, que talvez hoje seja o maior banco de dados relacionados à sepse que tem, tá? O MIMIC-3 já não é mais MIMIC-3, é MIMIC-4, ou seja, ele evoluiu com mais dados, tá? Trazendo para vocês, mas a gente vai discutir, como eu falei lá alguns minutos atrás, a gente vai discutir diversos outros artigos aqui também, e tem uma análise crítica também, tá? Não é só em prol da IA, mas o nosso momento aqui é de botar o pé no chão. Eu preciso que vocês tenham uma análise crítica de tudo que está acontecendo. Somente com análise crítica, a gente vai tomar a decisão correta. Agora, para ter análise crítica, eu preciso saber como é que tá lá dentro. Não é uma coisa que eu ouço, tipo caviar, que a gente só ouve falar, e a gente quer falar, né, que a gente quer ter opinião sobre, quando a gente não sabe o mínimo do mínimo de nada, né, sobre aquele assunto, a gente quer opinar. Parece que na história da humanidade, né, a gente tem os nossos casos de que quando o avião cai, todo mundo é especialista em avião. Quando alguma cena impressionante sobre alguma coisa que aconteceu na política, todo mundo é especialista em política e por aí vai. E na realidade não é assim, né? A gente só tem falsas decisões, a gente só tem falsas ideias de que a gente está tomando a melhor decisão, porque a gente não tem a informação, né? A gente não tem um dado, às vezes, a gente não tem um dado traduzido em informação, informação em conhecimento, conhecimento em ideia, ideia em sabedoria, né? Ou seja, essa linha ela acaba sendo quebrada. E assim, voltando aqui a alguns cases bem rápidos, tá? Aqui, por exemplo, nós temos alguns estudos também fazendo reparo endovascular no intraoperatório durante o procedimento para ver como é o paciente, o rim artificial, tá aí o QR Code do estudo da Universidade de São Francisco, tá? Em que traz, bem diferente da HD, da diálise, tá? O paciente acaba carregando isso aí consigo, como se fosse os dispositivos, né, adicionais de uma prótese, né, por exemplo, de um marca-passo, um CDI, por aí vai, tá?
temos muita coisa falando sobre as simulações em cirurgia. Sobre simulações de cirurgia, mais uma vez, muita coisa dependente também do ensino, tá? Mas também do que o algoritmo ele vem aprendendo sobre como é que determinado cirurgião ele acaba tendo determinado tipo de atitude diante de determinado tipo de situação que ele está vivenciando naquele momento, e aí ele acaba captando. Mas como são decisões que às vezes a gente não consegue escrever, falar, utilizar palavras sobre, tá? Talvez num contexto matemático em que a gente consegue ver a interação da imagem com algum contexto, ele consegue transformar isso em diversas dimensões, como eu coloquei, muito difícil para o ser humano. Então, bem provável que no futuro, isso sim no futuro, ele consiga ajudar mais uma vez. A IA ela não consegue ser 100% assertiva, assim como o ser humano também não. O que a gente tem é que unir os dois pontos, tá? Para a gente poder levar melhores informações e melhores tomadas de decisão para os nossos pacientes. Assim como aconteceu com o eletrocardiograma, assim como aconteceu com o raio-x, assim como aconteceu com o uso de estetoscópio, que eram tecnologias para suas épocas, tá? A gente precisa reconstruir, né? Na verdade, a gente precisa evoluir tudo isso que a gente está vivendo. Agora tem que saber como é que funciona para a gente poder estabelecer o processo crítico, do processo de formação de tudo que a gente está vivendo, tá? Para quem acha que é só fora do Brasil, tá? Tá aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Um BRDF de órgãos vivos por videolaparoscopia, que é com interação da luz com a matéria. Às vezes a gente tem aquela imagem 2D, né? Como é que a gente faz uma melhoria nessa visualização de determinadas imagens, tá? Aqui também nós temos diversas medicações, não somente antibióticos aqui. Por exemplo, a INS 018-55 não é uma medicação antibiótica para fibrose pulmonar, tá? A alicina e a balsina, por exemplo, são antibióticos, tá? Todos eles foram feitos in vitro, aliás, in silica, né? Antes do in vitro, in silica. O que quer dizer medicação in silica? Lembre que no decorrer da história, como eu falei, dados, no decorrer da história, várias indústrias farmacêuticas, eles foram diversas pesquisas, né? Aí às vezes montavam uma molécula grande e com vários pedaços, né? Eram Frankensteins. E foi assim que foi surgindo as medicações. Pega um pedaço daqui, pega um pedaço dali, forma uma molécula grande e serve para alguma coisa. O que as farmas elas fazem? Foram mantendo os dados no decorrer da história, de anos, décadas de informação. Esse pedaço aqui dessa molécula, ela serve para isso. Já naquela outra medicação que não deu certo, em outro momento, de outra pesquisa, aquela molécula serve para isso. Aí aquela outra ali serve para aquilo. Ou seja, cada pedaço da molécula tem uma função diferente. Que tal a gente pegar tudo, botar na IA e a gente ver fazer as modulações de que seja uma molécula estável, né, de que seja uma medicação estável, que funcione, que não traga efeitos colaterais e que seja benéfica para alguma coisa específica. Pronto, foi assim que surgiu a alicina, a balsina, né, que são antibióticos e outras medicações, tá? São medicações que são testadas em um ambiente virtual, após essa fase, né, é uma fase antes do in vitro, aí vai para a fase in vitro, depois da fase in vitro, vai para a fase em animais. Hoje não tem mais animais, mas alguns ainda utilizados em animais ainda, e depois vai para os seres humanos em série, até a devida produção e mercantilização, tá? Aqui como eu falei, dados, aqueles dados antigos, todo mundo digitalizando dados, todo mundo utilizando os dados, até para poder chegar no conhecimento, e do conhecimento tirar a ideia, e da ideia transformar em sabedoria, que é o que está acontecendo hoje, tá? Mas só faz isso com doença de rico. Nós também temos no Brasil para doenças como, por exemplo, a tuberculose, né? Temos Juliana, obviamente que tem um acompanhamento, né? Tem um pezinho lá nos Estados Unidos, até porque diversas ferramentas a gente só é possível com apoio de determinadas instituições que têm valor para isso, tá? O ICOL hoje
Incor, em São Paulo, faz muita coisa, mas precisa de dinheiro privado para isso. Em alguns locais dos Estados Unidos isso acontece de forma muito mais rápida. Tá aí o QR Code também, para vocês verem o estudo. E o Laura, que eu gosto de falar muito sobre o Laura, com o Jackson Fressato, que desenvolveu um ecossistema 100% brasileiro. Ele tinha um propósito, que era a morte da filha, tá? E que conseguiu desenvolver um sistema de IA. Ele não é da área de saúde, tá? Eu vou contar essa história em outro momento. Conseguiu desenvolver um ecossistema, né, um sistema de IA, e que conseguisse predizer sepse, uma assertividade absurdamente grande, como nunca vista antes na história, tá? Os dados, eles são numéricos, né? Então dados numéricos a gente consegue fazer essa monitorização, e com a monitorização a gente consegue ver série histórica, de série histórica a gente consegue ver porcentagem a gente consegue ver probabilidade, né? Então é por isso que dá-se uma sequência de informações traduzindo em dados, tá? E assim, pessoal, nós temos diversos trabalhos, né, como preditor de lesão renal aguda e mortalidade, em que um algoritmo de RNN, né, de rede neural, que ele prevê lesão renal aguda nos primeiros 7 dias de pós-operatório de cirurgia cardiotorácica. Nós temos o Vivência Safety Index, que foi uma ferramenta desenvolvida lá por uma universidade americana, tá, em que fazia para poder ver a ativação do time de resposta rápida, tá? Eles conseguem analisar, né, de forma um pouco mais assertiva quem é o paciente que tem que atender primeiro, antes mesmo de ocorrer um processo de deterioração clínica, o que é super importante, não deixar que o paciente de fato tenha uma deterioração clássica, que aí o pessoal vem, bipa, chama o médico, chama o enfermeiro e por aí vai. Hoje, pela RDC, no Brasil, por exemplo, fica um médico para cada 10 pacientes, tá? Nos Estados Unidos esse número é bem maior, né, de pacientes, só que o médico fica com bip. E quando tem alguma intercorrência maior, o médico ele é bipado e ele tem que aparecer. Ele tem um tempo para poder aparecer sobre isso. A enfermagem também, tá? Aqui no Brasil é 1 para cada 10, mas talvez com o tempo aí, com essa questão dessa assertividade melhor e dessas ferramentas tecnológicas, a gente tenha, talvez em algum outro momento, esse processo de decisão facilitado, tá? E aqui também é bem mais regional, para colocar priorização de vagas de UTI, é de um cara do Nordeste, aqui de João Gabriel, tá? Esse trabalho também utilizado instrumentos de algoritmos para tomada de decisão, também para poder prever readmissão, para poder individualizar paciente. Imagine poder individualizar paciente. Um paciente com hipertensão e diabetes é diferente de um paciente só com hipertensão. E mesmo um paciente com hipertensão é diferente de outro paciente com a mesma hipertensão, né? Como é que a gente pode lidar? Isso aqui, essa individualização de pacientes é o que vai permitir a gente individualizar nossos tratamentos para os nossos pacientes, tá? Personalizar, e aí, mais uma vez, se a gente tem no banco de dados, a gente vai começar a prescrever os nossos próprios aplicativos, nossos próprios algoritmos de IA, claro que validado pela literatura, o mesmo processo que é validado uma medicação, uma terapia, e a gente tem que botar isso para poder funcionar. Agora a gente só vai saber se a gente souber como é que funciona. A gente tem que ter essa análise crítica, tá? E se eu fosse pegar, por exemplo, só machine learning, né, um tipo de aprendizado na UTI, tá? Machine learning é um tipo de IA, tá? É um tipo de IA, não. Tá dentro do bloco ali de inteligência artificial. A gente vai ter um outro momento para a gente poder discutir isso mais a fundo, tá? Que eu só quero discutir o contexto global maior sobre tudo que a gente está vivendo, tá? Aqui nos últimos 10 anos nós tivemos 1.224 publicações. É muita publicação, tá? Tá acontecendo, pessoal, e a gente só precisa ter essa vivência. Aqui, por exemplo, eu quero uma pesquisa. Aqui é um vídeo, tá? Em que eu estava fazendo pesquisa sobre artigo de uso de corticoide na SARA, tá? E aqui, por exemplo, no SciSpace. Não tenho conflito de interesse, tá? Posso falar aqui das ferramentas. Aí, por exemplo, no bloco lá da parte de pesquisa, né? Em que a gente fazia as nossas próprias pesquisas, ou a gente utilizar as pesquisas
para a gente poder aprender de forma muito mais rápida, aqui, ó, ela mesma, só coloquei aqui, ó, eu quero um artigo sobre o uso de corticoide na SARA. Lá no SciSpace tem todas as ferramentas indexadas, tá? Todas as revistas indexadas, Lilacs, PubMed, por aí vai, tá? Mas aqui tem essa ferramenta fantástica. Ele mesmo cria como ele analisa, tipo assim, como é que é feito um artigo nessa área? Aí ele pega todos os artigos sobre corticoide na SARA, ele soma, tá, esses artigos, faz um compilado, que ele bota até as próprias referências, tá certo? Aqui do lado que vocês estão vendo aqui, tá? Ele avalia tudo isso bonitinho aqui, ó, bota controvérsias, as limitações sobre esses estudos, recomendações das principais diretrizes, a comparação entre diferentes corticoides, né, também na sepse, o impacto na mortalidade e outros desfechos clínicos. Ele mesmo estabelece os próprios tópicos, né? Existe a possibilidade de fazer isso no ChatGPT como fichamento? Existe, mas existe também essas ferramentas que podem auxiliar demais. Aí ele cria a própria tabela aqui, ó, com essas informações, tá? Com abstract, o título, tá? O PMD ou o DOI eu também posso poder colocar dessa forma. E o seguinte, mais uma vez, eu só coloquei de forma super simples aqui, corticoide na SARA. Eu quero um artigo corticoide na SARA e ele me deu tudo isso aqui. Imagine se vocês colocarem o background, né, os dados, a informação, o contexto mais elaborado, não somente corticoide na SARA, e o problema que eu tenho que resolver, né? Imagina eu colocar isso, né? E aqui, mais uma vez, é o mesmo que eu coloquei lá, só que vista de outra forma, na mesma ferramenta em que a gente consegue colocar isso de uma forma muito mais estudável, que eu possa aprender isso de forma muito mais assertiva, com informação muito melhor. Muito recentemente, nós temos esse boom da Open Evidence, vai melhorar muito mais, tá? Que é justamente onde é que eu quero ter os meus artigos em que são artigos mais confiáveis. O que eu tenho de evidência, né? O que eu tenho de medicina baseada em evidência? O Open Evidence, ele traz isso, né? Até pelo próprio nome diz. Enfim, mas eu vou deixar essa ferramenta aqui para um outro momento, tá, pessoal? Talvez o que eu quero colocar aqui, eu já vou chegar lá, tá? Aqui, como eu está pontuado para vocês, sobre os multiagentes, eu consigo criar vários agentes de IA. O que é um agente de IA? Eu crio uma automação de alguma coisa. Por exemplo, eu quero que leia meu e-mail todo dia às 5 horas da manhã. Ele faz isso de forma automática, tá? Todo dia às 5 horas da manhã ele vai ler o meu e-mail, ele vai buscar por determinados tipos de informação que eu quero e ele vai me dar aquelas informações com determinados tópicos, da forma como eu quiser. Quero por tópico, quero de forma resumida, conversável, quero um áudio. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso, sem problema algum, tá? Não, eu quero as informações em tempo real do uso de AS na emergência, tá? Em tempo real. Eu consigo fazer uma automação para isso. Também, né, com apoio aí do prontuário eletrônico, algumas APIs e de diversas formas. Agora imagine se eu faço essa do e-mail, surgindo artigo com evidência X sobre tal coisa, eu sou super especialista em determinada área e acordo de manhã e eu quero que ele veja minha agenda dos meus pacientes, também programado já, que o WhatsApp conversa com o paciente de forma real, e acreditem, fiz uma automação recentemente em que o cara passou 1h40 conversando com uma IA para tirar dúvidas da parte médica para uma clínica em específico, e ele não percebeu que era uma IA. Só para vocês terem uma ideia, eu vou botar isso em outros vídeos, tá? Mais para frente, até como é que vocês fazem, não precisa pagar ninguém para isso, tá? Caso queiram pagar, porque o seu tempo é curto, eu não quero aprender, também existem diversas possibilidades, mas, mais uma vez, o objetivo aqui é que vocês tenham análise crítica. Tendo análise crítica, vocês vão poder sugar, né, tirar melhor proveito de tudo isso que está acontecendo, tá? Seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista do dia a dia com o médico, tá? Vocês precisam disso. E quem precisa muito mais são os nossos pacientes, para poder trazer de forma muito mais assertiva tudo isso que a gente está vivendo. O que eu queria trazer aqui também era sobre os gêmeos digitais, tá?
a gente vai discutir muito mais em outro momento, mas o que é gêmeo digital? É como se eu pegasse e transformasse tudo aquilo que aconteceu comigo em um banco de dados. Desde o nascimento, todos os exames que eu fiz na vida, os testes genéticos, primeira queda, hospitalização, quantidade de sol, raios UV, o relógios inteligentes ali, vendo com minha variação de frequência cardíaca no dia a dia, se toda quarta-feira eu acesso o Netflix para determinados tipos de filmes, e de uma hora para outra eu não acesso mais aquela quarta-feira e busco no Google determinadas coisas, né, que estão dizendo que eu estou doente. E isso consegue predizer muita coisa sobre a gente. Ainda vai dar muito pano para manga, mas a gente precisa se antecipar, tá? Até para poder prescrever diversas dessas ferramentas para os nossos pacientes, até nossas ferramentas. E o que eu queria trazer aqui é justamente finalizar, tá? Tá aqui com as terapias digitais, tá, pessoal? Terapia digital, tanto pela União Europeia quanto pela Food and Drugs Administration nos Estados Unidos, tá? Em que a gente vai poder prescrever um aplicativo para o paciente. Agora, obviamente, tem que ser um aplicativo personalizado, um aplicativo que foi validado na literatura, tá? Tem pesquisa, mesma coisa que a gente faz para pesquisa sobre determinada medicação, determinada população. Vai ser o mesmo processo. Agora, a gente precisa saber, não é deixar uma pessoa fazer, tá? Até para a gente poder conversar melhor com aquela pessoa que está fazendo um aplicativo, caso seja esse o seu objetivo, a gente poder trazer uma personalização, uma adaptação e um tratamento melhor, né, com uma melhor adesão para o paciente, tá? A psiquiatria já está fazendo isso muito bem, tá? Existem diversas formas de fazer isso, e eu acho que acredito só é questão de tempo. O termo terapia digital já é uma normativa na União Europeia e na FDA, tá, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem que trazer isso, tá? De uma forma em que fique muito legal para o paciente, e legal tanto do ponto de vista jurídico, que eu quero dizer, quanto do ponto de vista do dia a dia mesmo, do processo assertivo, personalizado, adequado, com melhor terapia, melhor prognóstico para trazer para os nossos pacientes, tá? Prescrever um aplicativo, prescrever um algoritmo de IA específico para aquele paciente, sobre aquele contexto daquele paciente, tá? Eu tive um professor de reumatologia, né, posso falar o nome dele aqui, Carlos Geraldo, CG, e ele falava muito disso, né? O paciente tem lupinho e lupão, paciente com lupus diferentes. Então, talvez o lupus em determinados pacientes, o lupus ele se comporta diferente em diferentes pacientes. O lupus ele nunca é igual, né? E se a gente conseguir traduzir isso, né, melhorar a medicação, ela não vai sair assim, tá? Ela é para ser coadjuvante, é para poder melhorar a adesão, melhorar o entendimento da doença para o paciente. É para isso que servem as terapias digitais, tá? Como eu pontuei, não é o que a gente está utilizando como fonte de informação, não é o uso do celular, na verdade é como a gente deve utilizar, que eu acredito que a gente deve trabalhar muito em cima disso, tá? Então vocês vão ouvir muito aqui falar sobre agentes, multi-agentes, as ferramentas de IA, claramente, que isso que é o comercializável, né? Para quem quiser, eu vou falar um pouco ainda sobre a questão de programação, como é que mexe ali nos algoritmos de IA propriamente dito, mas vai ser um mínimo, tá? Eu acho melhor falar isso em um outro momento, senão fica muito chato para quem não gosta desse tipo de assunto. E é natural que quem faz área de saúde não quer nem saber disso. É natural isso, tá? É bem compreensível e às vezes até desejável, né? Mas pelo menos o que vocês vão conseguir aqui é ter uma análise crítica forte, pesada sobre tudo isso que a gente está vivendo. Tá bom, pessoal? Eu vou finalizar por aqui. A gente vai ter outros momentos em que a gente vai trazer diversos assuntos aqui do dia a dia para vocês, como eu pontuei. Até a próxima.